Ele é engenheiro civil, construtor, pequeno produtor rural e escritor. Também já foi vereador, presidente da Câmara por 2 mandatos, vice-prefeito de Araras e prefeito por 3 períodos. Hoje meu convidado é Carlos Alberto Jacovetti. Entre tantas funções já exercidas, não posso deixar de mencionar de ecologista consagrado por seus projetos prediais de sustentabilidade e reflorestamento. Bem-vindo, Jacovetti, ao programa Conexão com o Futuro, uma parceria da CIE Rede Conecta, e agradeço a sua presença hoje aqui com a gente. Muito obrigado, Patrícia. Ao seu lado me sinto em casa. É uma alegria estar aqui na Rede TV Conecta, que tem se mostrado um instrumento fantástico de comunicação com toda a região. É isso aí. Jacó, minha primeira pergunta é, o que você está fazendo neste momento? Qual o seu grande projeto? Você vê, né? Meus amigos falam assim, poxa, Jacovetti, você está com 62 anos e você está começando uma coisa completamente nova na sua vida? Estou começando, mas é algo novo, mas é muito voltado a tudo aquilo que eu fiz na minha vida, tudo que eu aprendi com os meus pais, com os meus avós. Então hoje a gente tem um sítio que veio do meu avô Vitório Batistella, lá em Santa Rita do Passa Quatro. Esse sítio passou para o meu pai, passou para mim. E eu já passei esse sítio há 20 anos, né? Quando meu pai ainda era vivo, para o meu filho. E a gente criou ao longo desse período um sistema lá de, vamos dizer assim, uma parte de ecologia simplesmente fantástica. O pessoal da Polícia Ambiental de Santa Rita do Passa Quatro, as pessoas voltadas à ecologia, estão sempre nos visitando, isso há décadas. Então nós temos um sítio que é considerado o sítio mais reflorestado do município de Santa Rita. E um belo dia alguns amigos foram lá, porque a gente tem uns lagos muito bonitos, temos uma cachoeira maravilhosa e uma floresta digna de dizer, ó, você está no meio da selva amazônica, é muito bonito. A gente tem muitas aves, muitos pássaros, animais de toda sorte. E esses amigos foram lá um dia e pediram para acampar. Eu falei, acampa, né? A gente tinha umas estruturas lá embaixo, perto dos lagos, e de repente eles disseram, Jacovetti, por que você não monta um camping aqui? E, de repente, a ideia foi amadurecendo há cerca de 3 anos e nasceu o Cachoeira Dourada. Então, nós temos um camping que ele já está conhecido na região toda, inclusive fora do estado. Vou falar algumas cidades, Sim, né? sim. Já tivemos gente lá que veio de Maceió, que é a cidade mais longe, né? Maceió, lá do Nordeste. Já tivemos gente aqui de Santos, de São Paulo, sul de Minas, Piracicaba, Campinas, Ribeirão Preto. Então a gente está assim encantado com assim as famílias que estão frequentando, já foram 2 ou 3 vezes, e com os elogios que a gente tem. Eu e a minha esposa Maria Rosa, que lavamos inclusive os banheiros, que lavamos lá, nós temos um lugar que chama Shoppinguinho, que é um mini shopping center, Sim. É um quadradinho, né? Daquele estilo bem rústico. Bem pequenininho para atender o campista que esquece alguma coisa, então nós temos lá. Nós temos também uma cozinha espetacular coletiva e outras atrações, né? Os lagos para pesca, a cachoeira tem piscina natural. Então quem vai lá se encanta e volta. Então é uma realidade que a gente veio construindo ao longo de 40 anos, quando meu avô faleceu. Eu pedi para o meu pai não vender a parte dele, ele não vendeu, eu tinha 20 anos. E aí a gente foi, né, criando. E na época meu pai dizia assim, olha, você pode até tocar o sítio, mas você tem que fazer alguma coisa para lazer. Então você vê a visão do meu pai, Sim, há 40 anos atrás, já dizendo alguma coisa de lazer. Eu não tinha ideia que seria um camping, mas está sendo um sucesso realmente lá na região. E inclusive dados hoje da pandemia mostram que se abriu ele praticamente foi bem no próximo ali à pandemia, né? Logo que acabou, foi em abril desse ano que a gente abriu. Que abriu, mas já vinha construindo esse projeto nesse período. Já. E que cresceu muito pós-pandemia, o ecoturismo, né? Você tem razão. Das pessoas buscando essa conexão com a natureza no sentido também de preservação, né? Exato. Inclusive nós temos assim várias pessoas que foram pela primeira vez acampar e escolheram o nosso camping. A gente também tem essa alegria de dizer para você. Que bom. Nós vamos voltar a falar dele, mas eu quero perguntar que hoje você está no empreendimento de ecoturismo, mas você também já foi construtor de grandes prédios residenciais em Araras e tinham vários diferenciais as suas obras, inclusive pelo aspecto do meio ambiente, de reflorestamento.
que você pode contar para a gente dessas obras, desses seus feitos, Jacó? Veja, nem todos os meus prédios eu consegui fazer tudo que eu vou lhe dizer, mas uma boa parte deles eu nunca tive a preocupação, a primeira, que é o que a maioria dos empreendedores fazem, que é as 3 características maiores do empreendimento. É ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. No meu caso é ecologia, primeiro de tudo. Segundo, convívio entre as pessoas e o entorno. E em terceiro lugar, que é o ganhar dinheiro. Então isso também não é fácil, porque não é todo mundo que aceita isso. Muitos empreendedores deixavam até de fazer negócios comigo, porque diziam, não, mas aqui dá para você fazer 3 vezes mais apartamento do que você está se propondo. E eu dizia, mas você vai fazer igual todo mundo faz. Vamos fazer diferente, vamos preservar. Então eu tenho vários empreendimentos onde você chega e você fala, poxa, nem parece que é um prédio. Pela quantidade de área permeável que a gente tem, a quantidade de área verde que existe, as árvores que a gente sempre preservou. Aí internamente nos apartamentos a gente foi o primeiro a fazer com o uso de batentes de madeira de reflorestamento. Os nossos apartamentos eles têm uma ventilação natural de praticamente 100%, inclusive ventilação e iluminação. A gente tem aquecimento solar, reuso de água de chuva, a gente tem uma série de itens que a maioria dos empreendimentos nunca se preocupou. E essa preocupação, ela já vem lá desde 30 anos, né, quando a gente começou a empresa. De uns anos para cá, isso virou como que um modismo. Sim. Então, muitas empresas passaram a incorporar essa questão de falar sobre ecologia para ter um item mais forte para venda, inclusive. Sim. Mas a gente sempre fez isso de alma. E a gente tem essa alegria de dizer, nós fizemos o primeiro prédio, edifício ecológico aqui da região de Araras, que foi o edifício Pérola, foi um marco, e eu sempre falo, né, quando você é pioneiro, quando você é bandeirante, você toma flechada. Hoje, para você andar na Anhanguera, você sai de São Paulo e vai até Ribeirão Preto em 2 horas e meia, 3 horas. Na época, quando surgiu a Anhanguera, o pessoal demorava 3 meses, 4 meses, 6 meses e tomava flechada, ficava doente. Então, o pioneirismo tem isso, você tem a alegria de dizer, ó, eu abri esse caminho, mas você vai tomar um pouco de pancada no meio do caminho também. A gente passou por isso, a gente amadureceu muito e os outros empreendimentos também tiveram essa conotação da questão ecológica. E você trouxe muito esse seu trabalho também para a tua área política, né? Nós vamos falar rapidamente da política, mas você trouxe muitos projetos, ganhou o selo verde, né? Foi. Eu tive, assim, projetos que, via Câmara Municipal, eu participei de concursos e recebi, né, esse prêmio, o Selo Verde, uma medalha muito bonita. Isso deixa a gente muito feliz, porque você está dando exemplo para essa geração que está chegando aí, que a gente precisa, né? A gente precisa mudar, porque o planeta não vai resistir a toda essa agressão que vem sendo feita, onde as pessoas pensam única e exclusivamente em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, é necessário, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir comer dinheiro. Então você tem que dosar, eu sempre digo, você consegue ter o agronegócio e a ecologia lá no seu sítio, você consegue ter negócio muito bom na cidade, mas também levando para os seus negócios muitos itens voltados para a ecologia. É possível. É possível e principalmente que é necessário. Sim. Não há outra maneira, senão o planeta não vai sobreviver. Não vai. Isso já é previsto, né? Já. Jacó, e como que foi, falando em política, como que foi a sua experiência na política? Olha, foi uma coisa assim maravilhosa. É cansativo, é desgastante, você fica isolado da sua família, é complicado. Aqueles amigos que você tinha de longa data dizem assim, vão se dizer, poxa, você sumiu. Não é que você sumiu, é que aquele tempo que você dedicava para um nicho de pessoas, de repente você tem que aumentar o leque e dedicar para outras pessoas. Mas o ponto principal que eu diria para você da política é que através da política que você pode fazer bem para mais pessoas num curto espaço de tempo. E se você também for uma pessoa não do bem, você vai fazer mal para muito mais pessoas. Mas voltando, você perguntou, né, dos projetos que eu fiz voltado para a política. Desde que eu entrei como vereador, eu tentei aprovar alguns projetos, que alguns eu demorei e fui conseguir aprovar só no meu segundo mandato. Sim. Mas consegui. Então, Araras hoje tem lei que obriga todo loteador a fazer o chamado piscinão verde. Como que sempre funcionou? O loteador faz lá o lote dele, o loteamento, põe a tubulação e deixa a água de chuva lá para baixo.
Então, o que acontece isso? Isso causa muita erosão, isso causa dano ambiental impressionante, destrói todo o rio. Chega uma hora o Ministério Público vem e fala, prefeito, agora você vai ter que fazer aqui o piscinão. Então, o prefeito vai gastar uma fortuna para fazer, ele não teve como evitar aquele dano ambiental que ocorreu. Então, no meu projeto, o loteador, ele já constrói esse piscinão. Mas não vai encarecer nada. Vai, sei lá, se um lote vale 100 mil reais, ele vai cobrar 100.500 reais, 101 mil reais, que não muda nada a história daquelas pessoas. Jacovete, em 2016 você lançou o livro História da História, que conta os bastidores da política numa obra fictícia. Por que você considera que as pessoas precisam ser despertadas para a política? Veja o que acontece. Quando eu mesmo fui entrar na política, eu ouvia os amigos dizer assim, mas você é louco, política é para político, política não é para você, política não é para pessoa de bem, política é só para quem não presta. Então você realmente precisa despertar as pessoas para que as pessoas de bem venham mais para a política. Porque daí é só você ver os exemplos, né? Não vamos citar nome aqui, mas se você fizer uma pesquisa, você vai ver que boa parte dos que estão aí eleitos e reeleitos há décadas, o povo continua votando, são bandidos. São pessoas que entraram na política para se enriquecer e roubar o dinheiro público. Isso é uma tristeza, né? Dá para ficar falando horas sobre isso. Mas então, o que é o necessário? Que a pessoa de bem, ela se engaje. Porque é o seguinte, se a pessoa de bem não se engajar, a pessoa que é do mal vai dirigir a vida dessa pessoa e de todas as famílias. Então tem que haver essa briga. Na época que eu entrei na política, eu tinha 48 anos, que não é uma coisa comum. É raro que quem entra na política entra novinho. Sim, e já vai faz história. Se candidatando, às vezes 2, 3, 4, 5, até ser eleito. E eu dei não sei se é a palavra sorte, se era um destino, né? Na primeira eleição eu acabei sendo eleito. Sempre assim, eu nunca fui uma pessoa que teve muitos votos. Eu sempre tive pouco, mas sempre foi suficiente para me eleger. Então essa é a realidade, né? A pessoa de bem tem que entrar na política. E tem uma parte curiosa no teu livro, que é na contracapa, tem uma frase que me chamou a atenção. Se você tem coragem de fazer o bem, você precisará de muita sabedoria para aceitar a ingratidão. Você sentiu essa ingratidão, Jacovete? Eu vou dar um exemplo, que inclusive está no livro, acho que é mais fácil de entender. Eu lembro uma vez, era o nosso segundo mandato, a gente estava em campanha, e a gente foi na casa de uma pessoa, conversar com a pessoa, mostrar os novos projetos, e pedir, olha, a gente gostaria, né, pedir para o senhor nos apoiar, papapá. De repente a pessoa virou e falou o seguinte, mas vocês estão pedindo o voto, mas vocês nunca me ajudaram. Aí eu falei assim, mas meu senhor, como nunca te ajudamos? Olha aqui em volta, asfaltamos o bairro inteiro seu, trocamos toda a iluminação pública, olha, isso aconteceu, olha ali em cima, a primeira creche reformada da cidade aqui no seu bairro, e todas as outras que a gente já reformou, as outras que nós já estamos construindo. Olha aqui em volta, já fez aquele centro para idoso, que aqui não tinha. Lá tem computador, lá tem curso disso. Foi falando. Ele falou assim, não, tudo bem, isso eu sei que o senhor fez. Eu falei, então, valorizou o seu terreno, valorizou seu filho que está lá com uma merenda escolar de primeira qualidade. Ele falou, mas pessoalmente para mim vocês nunca fizeram nada. E aí emendou, porque o fulano que foi assim assado lá, não vamos falar nome, na época ele me arrumou tantos caminhões de terra para aterrar o meu terreno. Ele falou, meu senhor, é o seguinte, se o senhor tem esse pensamento, muito agradecido de ficar aqui na sua casa, mas nós vamos embora. Eu falei, é por isso que está essa coisa errada. Como que o senhor aceitou que alguém lhe desse a terra do dinheiro público? Isso é um roubo. Falei, dentro da casa dele. E até no dia lá, eu estava com o meu candidato a prefeito, ele falou, não, vamos. Porque o que acontece? As pessoas acham que você fazer algo de bem... Tem que ser para si só. É para si, particular. Quebrar um galho. Não, dá um jeito aí de cancelar um imposto que eu devo. Vem aqui, arruma, põe o caminhão de terra. Então é essa ingratidão que infelizmente acontece. São centenas de exemplos, mas acho que esse dá para entender bem. Dá para entender. Política é para o próximo, mas esse conceito ainda não é faz parte tá do muito idealismo enraizado do político. Exato. Né?
Já com o meio ambiente, ecologia, sustentabilidade sempre nortearam aí suas ações, né? Tanto como político como empresário, que a gente já conversou. Você considera que essa consciência de preservação, reaproveitamento, esse respeito ao meio ambiente já está ganhando força na sociedade? Olha, infelizmente não. Vou te dar outro exemplo, eu gosto de falar pela linguagem do exemplo. Das pessoas que estão nos vendo hoje, talvez algumas apenas ouvindo, quantos de vocês que estão me ouvindo nesse momento reciclam o lixo aí na sua casa? Eu tenho certeza de cada 100 pessoas, 99 não o fazem. Ah, Jacovete, mas dá trabalho. E outro eu reciclo, depois também não passa ninguém para pegar. Ninguém vem buscar. Aí eu dou um outro exemplo. Todo mundo tem tempo para ir na academia para malhar, o que é bom, e deve Claro. ser feito. Todo mundo tem tempo para ir lá no salão de beleza, fazer uma maquiagem, ficar lá 1h30, 2, mas ninguém tem tempo de reciclar o material e levar, por exemplo, num local. Ah, Jacovete, mas Araras não tem nem ecopontos, não tem. Bom, mas você tem uma cooperativa que faz esse trabalho. E de quem está me ouvindo, eu acho que 100% jamais teve essa preocupação, ou quase 100%, de pegar esse material e levar lá. Para dar um exemplo. Sim. E aí vem outros exemplos, né? Por exemplo, ninguém põe o álcool no carro por uma questão ecológica, ou quase ninguém. Você põe se é mais barato ou é mais caro. Você olha no preço. Então, se você começar a pensar, ainda está muito preocupante. Mas vamos dar um dado positivo. Hoje tem muito menos pássaros, animais e mata do que tinha há 50 anos atrás, aqui no estado de São Paulo. Vou dar um exemplo aqui na nossa região. Mas tem muito mais do que há 20 anos. Então, a gente nota que houve uma decadência muito grande com relação a esses itens que eu falei, sim, mas você nota que há muita coisa de bom que também está acontecendo. Isso é uma realidade. Mas na minha leitura, isso tinha que ser muito mais rápido. Tinha que ser, essa consciência tinha que crescer muito mais. Nós estamos falando de futuro do planeta, né? Isso tem que ser lá através da escola e campanhas publicitárias. Eu vou dar um exemplo para você. O Partido Verde, por exemplo, que é um partido que eu quase entrei nele lá atrás, aí não deu certo. Mas deveria ser um partido dos mais fortes, porque a linha do Partido Verde, o Estatuto do Partido Verde, é voltado para a ecologia. E você vê que é um partido que no mundo inteiro está cada vez menor e está se acabando. Por quê? Porque as pessoas não veem isso como um item de tamanha importância. O ideal por trás não ganhou força, exatamente, né? Isso é uma realidade. Mas, enfim, vamos lutar, vamos fazer a nossa parte, vamos dar exemplo para que as gerações que venham mudem esse pensamento. É um pouquinho de cada um. E quem está à frente disso é um trabalho de perseverança mesmo, né, Jacovete? Exatamente, exatamente. E, Jacovete, e Araras, né, recebeu recentemente o título de estância turística. Como você avalia essa vocação de Araras para o turismo? Araras tem locais maravilhosos, né? Até a gente teve o concurso lá atrás, né, de as 7 maravilhas de Araras. Foi uma coisa muito legal. Primeiro, né, respondendo a sua pergunta, precisa a própria população se conscientizar que Araras é linda e que Araras tem muito local para turismo. Você pega aqui todos os, vamos dizer assim, os próprios municipais aqui da região central, você pega as igrejas, aí você vai lá para a região da Cascata, enfim, o potencial nosso é grande e nós temos, já está feito aqui. Você vai em algumas cidades que não tem 20% do que Araras tem, isso é uma realidade. Quando a gente levou para o Estado, na época para o secretário de Turismo, um folder com o que Araras tinha, ele ficou encantado. E de lá para cá as coisas fluíram bem. Agora, é preciso colocar isso na cabeça da população, porque tem muita gente que fala, não, Araras não tem nada de bom, Araras tem o lago. Pô, as pessoas vêm de tudo quanto é canto do estado para visitar o lago. Araras tem uma praça, pô, a Praça de Araras é uma das maiores do estado, são 4 quarteirões. Então tem muita coisa de boa que precisa ser melhor divulgada, mais divulgada. Se tentou isso, aí agora depois, em função da pandemia, parou. E agora eu acho que a administração vai retomar isso, né? Está tendo uma tentativa isso, de espalhar, retomar isso, porque né? o turismo ele tem que acontecer através de você ter uma situação interessante para o turista, mas também você tem que divulgar. Exatamente. É o caso que eu digo para você do nosso camping. Nós nunca fizemos propaganda, mas os próprios campistas
ou fazem. Sim, porque ele nasceu já com esse propósito, Já, né? De foi. levar esse conceito e quem vai Uma lá família levando a outra. passa para o outro. Bacana. Jacovete, sua experiência como escritor, né, deu bons frutos e agora eu estou sabendo que você já está pensando no seu próximo livro, vai lançar um próximo livro. Qual que é a história? Conta para nós. Olha, como eu estou começando lá o camping, o livro chama A História da História 2, A Cachoeira, que são alguns bastidores que a gente teve no sítio lá, que é uma história que alguns amigos já começaram a ler, eu já escrevi uma boa parte, e eles dizem assim, mas não é possível que isso daqui é verdade. Pois é verdade. Então é uma situação onde chegou lá um vizinho, montou um empreendimento muito grande e simplesmente se apossou ou roubou parte da nossa propriedade e passou a vender, inclusive, a nossa cachoeira. Nossa! Então, depois, quem quiser ler o livro quando eu lançar. Estou escrevendo ainda, não terminei, já estou talvez aí com 3/4 do livro pronto. E eu recomendo, Depois porque a eu te fluidez mando. do seu livro é muito, muito gostosa de ler. Bom, e Obrigada! também, como eu falei no começo, como eu estou começando algo novo com 62 anos, então um livro baseado no início. Então o livro vai junto com um novo negócio. Vem coroar toda essa trajetória aí. Exato. E espero que venham muitos, Jacovete. Obrigada pela sua participação no Eu nosso que agradeço programa. você e a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que continuem a ver a Rede Conecta. Essa TV vai longe. Muito obrigada. Até o próximo.